Olá, turma! Espero que vocês estejam ótimos. E agora eu digo ótimos e não bem, porque vocês já têm aí um monte de filme para assistir, um monte de livro para ler, e aí você já tem muito assunto para conversar, não é verdade? Então, espero que no calor da língua portuguesa, vocês aí se sintam acolhidos, a gente aqui direto do estúdio, como vocês já sabem, e todos irmanados aí em relação à nossa língua portuguesa. Os desafios vão aumentando, mas a gente vai convivendo de uma forma mais gostosa, não é verdade? Então falamos aqui em assuntos para conversa, porque eu acredito que com livros e filmes a gente vai transformando a nossa leitura, a nossa percepção. Às vezes os assuntos nem são tão novos assim, mas sempre tem algo, surge, aparece alguma coisa que faz com que a gente olhe de uma maneira diferente para aquele assunto. É o que acontece hoje. O tópico de hoje é um tópico muito gostoso, que é um tópico que trata da escrita. Já vimos tanto a língua falada, né, na sua modalidade falada, no tópico anterior, que tratava da diversidade linguística, que agora nós trouxemos um tópico inteiramente dedicado às técnicas de comunicação escrita. Ah, professora, então quer dizer que eu tenho técnicas? Isso. Então, eu preciso me comunicar de forma escrita, mas eu posso lembrar de algumas técnicas, de alguns recursos que tornam, então, essa comunicação escrita mais fácil. Ok? Vamos atentar para ela? Para isso, nós vamos usar um outro livro muito bacana, que é o Técnicas de Comunicação Escrita. O professor Isidoro Blickstein começa o livro com uma cena muito interessante, né? Que é a cena de um gerente e uma secretária. Então, veja, já tem algum problema aí? Tem. O gerente, no nível de hierarquia da empresa, está acima da secretária. Essa secretária não pode errar, hein? Se ela errar, cometer algum deslize na comunicação escrita, como vai ficar a comunicação? Será que vai acontecer algum problema? Então, vamos lá. Quando a gente se aventura pelo livro, o que a gente descobre? Quais são os segredos para escrever bem? Tem algum segredo, turma? O que vocês acham? Basta ter as regras gramaticais na ponta da língua? Outra pergunta interessante, né? Tem muitas pessoas que dominam as regras gramaticais e às vezes causam aí algum problema, né, na sua mensagem quando vão escrever. Então, basta isso? É suficiente ser craque em ortografia? Né? Será? É importante, mas é suficiente ter isso? Né? Então, é isso e muito mais. Nesse livro, o professor Isidoro, um dos maiores especialistas em comunicação do país, tá vendo? Ó, a área de comunicar, né? Desvenda os mistérios do escrever bem para todos aqueles que sentem calafrios só de pensar que precisam redigir desde um simples e-mail até um relatório complexo. Olha, é o caso aí dos nossos alunos, né? Precisam, então, fazer relatórios e também um simples e-mail. Mas, gente, quando a nossa escrita tem problemas, até um simples e-mail pode causar um problemão, né? Então, problema, tudo é um problema. Se eu causar um problema na escrita, eu causo um problema de comunicação. Em linguagem leve, com exemplos didáticos, o autor mostra que redigir um bom texto, qualquer que seja, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é preciso atenção, é preciso esforço. Então, não é atenção só para ficar contemplando. É uma atenção dirigida, direcionada. Eu presto atenção porque eu estou, na verdade, convocando todos os meus conhecimentos. Eu tenho um esforço, porque eu tenho que lembrar das técnicas, né? Eu tenho que lembrar de alguns elementos que são importantes de estar ali, né? Para estar ali. Pois escrever bem significa o que para o autor? Comunicar-se com eficiência, se colocar no lugar do outro, de quem vai ouvir, de quem vai ler.
Eu preciso me comunicar, essa comunicação tem que estar bacana. E será que ela está? Então, precisamos também aí garantir essa boa escrita a partir da possibilidade, da responsabilidade de avaliar o que a gente escreve. Então, uma boa comunicação é essencial para o progresso no mundo corporativo. Então, aqui o mundo do trabalho vai aparecer. Talvez seja nele que a gente se comunique mais, né, com mais preocupação. A comunicação familiar eu consigo ajustar. Às vezes, no mundo corporativo, não. Ok? Então, vamos ver aí o que o professor Isidoro traz para a gente. O que é preciso saber para escrever bem? Como redigir uma mensagem clara, objetiva e sem falha? O que é necessário para que as pessoas interpretem corretamente o que escrevemos? Porque tem isso, né? Basta conhecer bem as regras de acentuação, pontuação, ortografia ou sintaxe? Escrever bem é escrever bonito e difícil? Ou comunicar-se eficazmente? Então, essa aventura vai ser feita aqui nesse livro e a gente vai mostrar para vocês a divisão. O sumário mostra aí, ó, quem não escreve bem perde o trem. Lembra o que eu falei da mensagem, da história do gerente com a sua secretária? Vamos ler esse capítulo pensando o que vai acontecer. Tem problema ou não tem problema na comunicação? Depois, ele vai evidenciar segredos da comunicação. Muito legal, né? Para eu entender bem os segredos, eu preciso ir para o capítulo 3, estrutura e funcionamento da comunicação. Então, a comunicação, ela se estrutura de alguma forma. Ela tem uma forma de funcionar. Eu preciso entender isso. Tá? É como se a gente radiografasse um pouco a linguagem, sabe? Deixa eu pegar aqui e fazer uma análise do meu texto. Muitas vezes a gente escreve e não deixa tempo para revisar, para ajustar, para pensar no leitor. Então, a escrita precisa ter esse processo, tá bom? Tenho na cabeça, coloco no rascunho, transponho para o texto final. Então, aqui, nesse momento, vejam que ele é o mais longo, ele vai solicitar conhecimento de duas áreas. A área de comunicação e a área da linguagem, a linguística. Então, ele vai falar de dois teóricos bem interessantes aí, né? Que é o McLuhan, na comunicação, e é o professor, então, Saussure, né? Para os signos da linguagem. No quarto, a gente vai ver ganchos para agarrar o leitor. Ah, então quer dizer que tem estratégias? Exatamente. E aí, por último, ele traz uma receita para a eficácia da comunicação. Então, vamos navegar um pouquinho por esse livro maravilhoso? Olha só, no segundo capítulo, ele vai mostrar os segredos. Qual é o primeiro segredo da comunicação escrita? Que uma mensagem correta é igual a uma resposta correta. Então, se a mensagem veio de um jeito, ela vai funcionar do mesmo jeito. Vejam que aqui, ó, eu mando a mensagem e recebo uma resposta. E eu tenho um ciclo de comunicação que se fecha. Então, toda comunicação escrita deve gerar uma resposta a uma determinada ideia ou necessidade que temos em mente. Veja que eu tenho uma ideia, né? Essa ideia que vai aqui junto, será que eu consigo escrever? É minha ideia que vai junto com a minha mensagem. Vamos usar aqui essa lousa. Ai, que bacana, gente. A tecnologia muda tudo, mas acho que deu para entender. A minha mensagem transporta a minha ideia. A comunicação escrita será correta e eficaz se produzir o quê? Eu mando uma ideia e eu produzo, ou a pessoa que recebe produz uma resposta, que é a que eu quero. Aí o ciclo vai ficar fechadinho, maravilhoso. Resposta correta é a que esperamos. É aquela que corresponde à ideia ou necessidade que temos em mente. Eu quero alguma coisa, mando a mensagem e a pessoa responde. Ah, que perfeito, né? Logo, para avaliarmos a correção e a eficácia de uma comunicação escrita, temos de verificar duas coisas.
Primeiro, há uma resposta, turma? Ok, respondeu. Mas essa resposta precisa corresponder à ideia ou necessidade que queremos passar ao leitor. Ok? Então, esse é o primeiro segredo. Mensagem correta, resposta correta. É muito fácil, hein? Só prestar atenção. Vamos ver o segundo segredo. Escrever bem é igual a comunicar bem. Opa! E comunicar bem é tornar comum. Olha aí. Então, peraí, professora, me dá mais uma dica? Dou mais uma dica, sim. Comunicação. Dentro da palavra comunicação, eu tenho os dois segredos. Vem comigo. Comunicação, tornar comum. E pedir uma resposta, uma ação. Olha aí, turma. A palavra já tem. Comunicar é tornar comum. Para que eu possa obter uma resposta, uma ação. Então, escrever bem é tornar o nosso pensamento conhecido dos outros. Ou seja, ou melhor ainda, escrever bem é tornar comum aos outros o nosso pensamento. Tá vendo? Tem um pensamento, o outro tem que entender esse pensamento. Às vezes ele não entende, hein? Às vezes tem aí conflitos. Porque ele não conhece as mesmas coisas que eu conheço. Eu tenho que me fazer entender. Essa parte é importante. Porque se a pessoa não conhece, ela não vai responder. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. O rapaz, né, muito apaixonado, foi dedicar o seu amor à sua namorada, né, ou possível namorado. Falou assim, eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. E ela, não sei. Quando ela fala não sei, aí ele se apavora. Ela fala, não sei o que é recíproco. Opa, olha aí, turma. Ai, meu Deus do céu, que difícil, né? Ele fala, olha, eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. E ela diz, eu não sei. Não sei se ama? Não, ela não sabe o que é a palavra recíproco. Então, a comunicação não gerou uma resposta, porque eu tenho que tornar comum. Tá bom, turma? Para que se tenha uma ideia de como é essencial esta função, basta lembrar que os termos comunicar, comunicar, como a gente já falou, né? Comunicar aqui, comum. E comunicação portam que palavra? Provém justamente da palavra comum. Ok, turma? Então é muito fácil, até demais da conta. Tornar o pensamento comum é gerar uma resposta. Só isso? Não, tem um terceiro segredo. Qual é o terceiro segredo, professora? Opa, o meu texto ficou cortado aqui, turma, mas o terceiro segredo é persuadir. Ah, bem, eu tenho que convencer o outro, né? Porque se ele quiser também, ele não me traz, não me dá a resposta. Então, é sempre oportuno nos indagarmos se o leitor de nossas mensagens está convencido ou persuadido da necessidade de produzir a resposta que lhe solicitamos. A comunicação escrita deve conter sempre alguns elementos persuasivos. Por quê? A persuasão suaviza. Tá vendo? Deixa eu mudar aqui a cor, que vai ficar melhor. Vamos lá, eu vou conseguir. Professora Fátima, cor azul. Será, turma? Vamos, olha aí, maravilha. Vamos suavizar. Elementos persuasivos servem para suavizar. Ah, quer dizer que se você pedir alguma coisa com jeitinho, é isso, professora? Exatamente. Custa colocar um por favor, né? Ah, por gentileza, muito obrigada. Ah, isso faz uma diferença. Então, na verdade, a gente precisa suavizar a transmissão dos nossos pensamentos. Por quê? Eu preciso provocar simpatia dos nossos leitores. Turma, comunicação, tornar comum, meu e do outro. Eu tenho um outro envolvido na comunicação, não posso esquecer dele. Sai um pouco do seu universo para pensar no outro.
tá bom? E aí o outro te responde. Só que esse outro é uma pessoa diferente. Ela tem, né, um modo de vida, um repertório cultural, né, totalmente diferente. Nós estamos nos encontrando aqui agora, nós temos isso em comum na nossa vida, não é verdade? A gente vai se conhecer a partir desse momento. Mas, com certeza, as músicas que eu escuto são diferentes das músicas de vocês. Então, até na mesma casa, os mesmos irmãos, eles têm a mesma criação, mas eles têm duas experiências de vida diferentes, não é isso? Então, nós temos repertórios diferentes. Esse terceiro segredo é muito importante. Em vez de áspera ou seca, às vezes você não é áspero, mas a linguagem está seca. A comunicação escrita deve ser agradável, suave e persuasiva, para convencer o outro. Persuadir é esse poder. Atenção, suave, persuadir, persuasão e persuasivo provém da mesma raiz latina, svad, que quer dizer doce, doçura, seja doce. Pronto, agora está formado o tripé e aí ninguém segura vocês. Olha só, tripé da comunicação. Eu vou tornar o pensamento comum. Eu vou produzir uma resposta, mas para isso eu vou persuadir. Ah, que bacana. Só isso, professora? Não. Eu preciso ainda evitar interferências ou ruídos. Ai, meu Deus, como assim, professora? O que são esses ruídos? O que são essas interferências? Olha, as interferências, diz o Blickstein, pode ser de 3 naturezas. Física, porque, turma, pode ter uma dificuldade visual, pode ter uma má grafia de palavras, cansaço, falta de iluminação, tudo isso interfere. Isso daí é um ruído, é uma interferência. A interferência pode ser cultural, palavras ou frases complicadas ou ambíguas, diferenças de nível cultural, desconhecimento da linguagem técnica. Lembra que eu brinquei com vocês falando do casal? Né? Eu te amo, gostaria de saber se isso é recíproco. Eu não sei. Então, a gente pode transformar esse exemplo para qualquer outro exemplo cotidiano. Às vezes a pessoa está falando uma linguagem, né? É muito comum, tá, que falem comigo como a linguagem atual. Né? Tem várias palavras aí que eu não sei nem o que é. Né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa mais velha, então, de repente, uma nova geração vai falar com alguns termos que eu não conheça, vai dificultar. Então, isso é cultural? É exatamente, tá? Frases complicadas, palavras complicadas, né? E também interferências psicológicas, agressividade, aspereza e antipatia. Só que tem uma coisa, peraí. Você está sabendo isso para escrever bem, mas também você está sabendo isso, conhecendo esse livro, para receber bem. Então, quer dizer que as duas pessoas são muito importantes no discurso. Quando a gente não souber, a gente pergunta, não tem isso? É comunicar, eu preciso falar, porque o outro não vai adivinhar o que eu penso, tá? E é assim que a gente precisa entender a estrutura e o funcionamento. Como é que a linguagem funciona? Gente, nós vamos passar aqui de uma forma panorâmica. Então, por favor, não deixem de ler o livro para que a gente possa tirar a dúvida. Agora, nesse momento, nesse capítulo, chegam aí conhecimentos mais específicos dessas duas áreas que eu falei para vocês, comunicação e da linguística. Vejamos o que ele traz. Uma mini teoria sobre o funcionamento da mensagem e o signo na estrutura. O que é isso? Surgiu uma coisa nova, né? Mas vamos lá. A mensagem é constituída de uma ou mais unidades, a que denominamos signo. Signo resulta da associação entre um significante mais um significado. Ai, meu Deus, e agora? Está ficando difícil. O que é um significante? É um estímulo físico, né? Por exemplo, eu desenho aqui isso para vocês. É um símbolo, é um significante, eu estimulei. Vocês querem saber o que é isso? Muita gente aí com certeza já sabe. Eu estou vendo alguma coisa, mas eu não atribuí significado. Ou seja, o significado é a ideia ou conceito. Eu tenho duas partes, então eu tenho que conhecer isso daqui. Juntos, dois. Um símbolo estranho, esquisito,
E a ideia, o que é, turma? É um símbolo para a palavra Peraí, que está muito feio, professora. Ai, apagou, foi tudo. Tudo bem. Estímulo físico, eu tenho aqui, olha, o símbolo, né? E aí a pessoa já está lá querendo, meu Deus, o que é isso? Vou decodificar. O conceito, isso significa corrosivo. Então, eu vou juntar a imagem, o símbolo, a ideia. Para tudo, professora, para tudo. Pensa numa língua estrangeira, se eu falar alguma coisa que você não conhece, se eu escrever, você vai se esforçar, porque você recebeu um estímulo, você foi estimulado. Se eu falar hi, se você não souber inglês, você vai, meu Deus, o que é isso? O que ela quer dizer? Porque você foi estimulado fisicamente, né? Você quer compreender, a gente faz esse esforço. Então, você precisa associar ao seu significante, um significado, tá? Uma pessoa está aprendendo código de trânsito. A professora é péssima de desenho, a professora de português, tá, gente? Mas vamos lá. A professora está fazendo... Ai, meu Deus do céu. Olha que linda a placa da professora, está ficando muito linda. Não está muito bem feita? Então, essa placa aí é uma placa de trânsito, né? Eu tenho assim... Caramba, dificultou. Todo mundo que dirige, todo mundo que já tem sua carteira, pega esse estímulo, esse significante e atribui um significado. Proibido parar e proibido parar e estacionar. Então, eu não posso nem parar nem estacionar, está cruzado das duas formas. Mas é muito difícil, não é, turma? Então, o significado é exatamente compreender esse símbolo. Ué, professora, então tenho das duas formas? Isso, porque se eu estivesse no trânsito lendo proibido parar e estacionar, nossa, eu leio, olha, de uma forma, mas a palavra escrita, mas quando eu olho o símbolo, eu já leio de outra forma. Um é linear, olha, proibido parar e estacionar. E a outra, proibido parar e estacionar, global. Entenderam? Então, esse é o signo, né? Toda comunicação tem signo, significante e significado. Então, turma, se eu vou mandar a mensagem, eu vou codificar. E o leitor vai descodificar, entendeu? Por isso que ele precisa saber. Lembra do repertório? Palavra repertório, a menina não sabia. Desculpa, recíproco. Recíproco. Ela recebeu a palavra, foi estimulado, mas ela não sabe o que é. Então, não vai conseguir se comunicar. Ela não sabe o que é. Ok? Turma, acho que está fácil, né? Então, fica mais fácil aí, porque a gente vê que responsabilidade na hora de escrever. E aí, o Isidoro trata, então, dessas peças da comunicação. Quer ver? Olha só, eu tenho um remetente, uma pessoa que manda, codifica a mensagem, operação que consiste em ligar o significado a um significante. E aí, deve transformar ideias em mensagem, mandou. Associá-las a estímulos físicos ou significantes, formando signos, né? Envia a mensagem, que é constituída de signos. Juntou o estímulo, que é o significante, com o significado, formou signo. Para quem? Para um destinatário, que vai fazer o quê, turma? Decodificar. Operação por meio da qual o destinatário capta o significante e entende o significado. Recebe os signos, captando os significantes, entendendo os significados a ele associado. Então, está perfeito, ó. Remetente, pegou a mensagem, passou para o destinatário. Destinatário descodificou a mensagem, entendeu? Passou a resposta para o remetente. Ou seja, eu tenho exatamente aqui, ó, tornei comum uma ideia e gerei uma resposta, tripé. Ok, fiz uma bagunça, mas essa bagunça é boa porque fala das peças. 3 peças, remetente, destinatário, mensagem.
Dentro da mensagem, nós vimos que tem um código, norma, convenção, consenso para assegurar a estabilidade e a própria existência do signo. Então, se eu tenho lá código de trânsito, eu tenho que estudar, tem um código ali dentro para eu poder associar aquelas imagens ao seu significado, certo? Eficácia do processo de codificação e descodificação tem a ver com o domínio do código. É a mesma coisa. Então, se eu quero escrever relatórios mais técnicos agora, eu tenho que dominar esse código. Eu tenho que ler mais, ou tenho que ler de forma mais atenta, e preciso diversificar o que eu vou ler. Se eu estou na área de mineração, eu vou ler mais textos ligados à mineração. E aí eu vou me familiarizando com esse código. Eu tenho que dominar. A palavra domínio é ótima. E eu tenho que utilizar o código fechado. Ai, meu Deus, alguma coisa chegou aí que é diferente, né? Então, o que é o código fechado? É quando eu realmente tenho um significante. Peraí, turma, vou só apagar aqui. Pronto, eu tenho um significante, que é o estímulo, para um significado. Na linguagem empresarial, é essa daqui que vai, né, prevalecer. Quer ver? Quando eu falar assim, 8 horas, está aberto ou está fechado? 8 horas. Está aberto. Eu não sei se é 8 horas da manhã ou 8 horas da noite. Ficou aberto. Pode isso na linguagem empresarial? Não. Eu tenho que fechar. Peraí, 8 horas da noite, 8 horas da manhã. Se eu for escrever por extenso, 8 horas da manhã. Peraí, 8 horas da manhã. Vou botar assim, tá, turma? Vocês já entenderam. Eu tenho que escrever 8 horas da manhã, chegarei aí. Ou eu vou escrever assim, 8 horas. Pronto, eu já sei que é de manhã. Linguagem na empresa fechada. Agora, no âmbito da literatura, chegarei às 8 horas. Ah, fica até charmoso. O outro não sabe que horas que vai chegar. Vai passar o dia todo esperando. Pode ser de manhã, pode ser à noite. Faz café da manhã, faz almoço, faz janta, faz tudo logo, que é para poder receber a pessoa que vai chegar. Dá um charme. Pode? Pode. Então, código aberto pode, mas não na empresa. Entenderam, turma? Só quando você souber, quando tiver uma intenção de comunicar daquela forma. Acredito que ficou fácil, né? Então, vou apagar aqui. Nós temos um código. Eu domino o código e uso o código fechado no domínio da empresa, certo? No âmbito da empresa, código fechado, aquele que não gera dúvidas. É só lembrar, 8 horas, 8 da manhã, 8 da noite. Gerou dúvida? Sempre tem que ser específico. Mais peças da comunicação, professora, eu já tenho quem mandou a mensagem, quem recebeu a mensagem, já tenho o código. E agora, eu tenho também o repertório. Repertório é a rede de referências, valores e conhecimentos históricos, afetivos, culturais, religiosos, profissionais, científicos. Cada pessoa tem, pensa em caixinhas. Então, cada pessoa tem o seu repertório cultural, os filmes que assistiu, os livros que leu, a escola que frequentou, os amigos que tem, a cidade que morou. Nossa, né, tem várias caixinhas que nos compõem, tá bom? Essa rede de referência, a rede de valores, conhecimentos históricos e tal. A descodificação não depende só do conhecimento do código. Eu tenho o código, mas eu tenho também o repertório do indivíduo. É aquilo que ele conhece, que ele acessa. Atenção, então, eu tenho que conhecer bem o repertório do destinatário. Foi o que eu falei desde o começo. Eu tenho que entender quem é esse outro. Eu preciso conhecer o outro, não basta só conhecer a mim. Eu tenho que prever. Bom, de repente, o aluno, ele não se familiarizou com isso. Deixa eu falar de uma outra forma. E assim vai, tá? Mas ele está pedindo aqui cuidado com o estereótipo. O que ele quis dizer? O que é isso? Turma, olha que bacana. Estereótipo, estéreo vem do grego, fixo. Uma ideia fixa. Se agora, de repente, faz um barulho aqui, pá! Aí eu já vou, né, ficar alerta. Por quê?
causou um estranhamento. Pode ser alguém que caiu, pode ser alguma coisa que caiu, pode causar um problema. Então, olha, eu tenho aí um conhecimento sólido que um determinado barulho, se eu estou na rua, tem um barulho específico para acidente, não tem? Então, a gente já fica ligado, a gente já fica alerta. Assim também acontece com as pessoas. Eu tenho um estereótipo, eu já sei quem é, eu sei como que eu posso lidar com aquela pessoa. O problema do estereótipo é quando isso que é fixo gera um preconceito. Isso que é o problema, professora? Quer ver? A pessoa não tem o mesmo repertório que eu. Eu falo uma coisa, ela não entendeu. Ai, a pessoa é burra. Nossa, isso já é uma ideia fixa, é uma ideia fechada. Isso daí já é uma ideia problematizadora, já é um preconceito. Pensar que o outro é burro, que ele é estúpido, que ele não sabe. Na verdade, inteligente é eu pensar que cada pessoa tem um repertório. Se cada pessoa tem um repertório, tem modos diferentes de acessar. Na história do gerente com a secretária, o que acontece? A secretária é nova. E aí ela não conhece tudo do chefe. Então, ele precisa escrever de uma forma que ela entenda muito bem. Ok? Acabou, professora? Não, falta um. Ainda temos a peça que é o veículo. Elemento físico utilizado para transportar ou conduzir a mensagem. Então, mensagem certa vai estar no veículo certo. Professora, me dá um exemplo? Vou dar o exemplo do próprio livro, né? Está na empresa e aí eu preciso mobilizar os funcionários da empresa para que eles tenham cuidado com os acidentes de trabalho, certo? Só que esses funcionários da empresa são funcionários que trabalham muito o dia inteiro. Chega no final do dia, ele está cansado. Adianta eu dar para ele um tratado que eu fiz lá na minha universidade, eu fiz uma dissertação sobre isso. Eu vou dar isso para ele? Ele está cansado. Vocês acham que ele vai ler um documento que tem 100 páginas? Não. Então, eu posso adequar, eu posso adaptar, usando um veículo diferente. Lá no livro tem um exemplo muito bacana, né? Ao invés de pegar um calhamaço, que as pessoas dizem, eles vão pegar o quê? Manda para a equipe de comunicação da empresa e ela vai transformar aquela mensagem, né, num veículo diferente. Mas, para isso, ela tem que pensar quem é que vai receber a mensagem. E quando essa equipe foi estudar o usuário, o que eles perceberam? Olha, maioria nordestino. Bom, no Nordeste tem algo que faz bastante sucesso, que é popular, que é agradável. É o cordel. Vamos transformar em cordel folhetos com imagens, gravuras, né? Mensagens rápidas, né? Uma atenção. Pronto. Casou direitinho. Morreu de colar, como diz o amazonense. E aí pronto. Pegou então a mensagem que queria passar, usou o veículo correto, morreu de colar. Não tem para onde fugir. Ok, turma? Então agora a gente já tem aí as 6 peças. Não esqueçam. Remetente, ocupe seu lugar. Pense no destinatário. Destinatário, faça por onde receber aquela mensagem e responder da melhor forma possível, tá bom? Ou seja, todo mundo tem que dominar o código. Nós podemos sempre ler mais, entender um pouco mais, refletir um pouco mais. Pensem nisso. Eu tenho um repertório. Então, eu tenho um repertório que estou mandando a mensagem, o outro também tem. Todo mundo, remetente e destinatário, tem um repertório. A mensagem tem que estar clara, maravilhosa, né? Concisa, objetiva, direta e tem que ser doce, suave, lembram? E tenho que usar o veículo correto. Maravilha, turma! Pronto, tá aí as 6 peças, né? E agora é só juntar com as condições. Conhecer o código, usar código fechado, conhecer o repertório do destinatário, conhecer o repertório do contexto cultural e profissional, usar o veículo. Pronto, vai juntar então. Opa, tinha uma anterior? Não, atenção, 6 peças, atenção, vai fazer isso muito bem, preencher todas essas condições, né? Então, turma,
não tem falha. Agora, nós passamos muito rapidamente por um livro inteiro. Espero que vocês tenham gostado, né? Pensar a técnica de comunicação é pensar todos esses elementos, o remetente, o destinatário, a mensagem, como ela é codificada, qual é o veículo que a leva, como que chega até o outro, não é? Isso é muito importante. Entender que tem um código, que o código tem um signo e significado e que eu tenho um tripé na própria palavra comunicação. Torno comum meu pensamento, gero uma resposta e posso ser suave, né? Suave na nave, como diz o pessoal. Não, vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Até a próxima!